O Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, vai nos narrar a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Vai também nos falar a respeito do suicídio cometido por Judas Iscariotes, o seu traidor, o julgamento dele diante de Pôncio Pilatos, a multidão que clamava que crucificassem o Senhor Jesus Cristo, as chibatas romanas, os sofrimentos que ele padeceu, a via dolorosa que ele andou, até mesmo um homem sirineu chamado Simão que veio ajudá-lo no caminho a carregar a cruz, até então a chegar o seu sepultamento. Eu quero compartilhar com o seu coração o que está escrito lá no versículo de número 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O Senhor Jesus tinha acabado de suspirar. Ele deu o seu último suspiro, ele deu o seu último brado, ele entregou nas mãos do Pai o seu espírito. E assim que o Senhor Jesus então vem a óbito, acontece algo sobrenatural. Se nós continuássemos a ler, nós veríamos que não apenas a terra tremeu e se fendeu, mas também alguns mortos começaram a ressuscitar, literalmente, e foram vistos por diversas testemunhas. Ali houve um cataclisma, mas o evento mais importante desse capítulo eu acabei de ler no início do versículo 51. Diz a Bíblia que assim que ele suspira, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você precisa então compreender um pouco da estrutura do templo sagrado para você entender exatamente o que aconteceu ali de tão extraordinário. O templo, ele é tripartido, ele tem três partes. O lado externo, que seria o pátio, é chamado de átrio exterior. Mais adiante, dentro mesmo do templo, dentro da construção, como se fosse dentro da casa, saindo daquilo que seria o quintal, o átrio exterior, dentro da casa, era chamado de átrio interior ou o santo lugar. Dentro desse santo lugar, então, no lugar mais sagrado do templo, naquilo que seria então uma recâmara exclusiva, existia o lugar mais sagrado da face da terra, chamado de o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Dentro do Santo dos Santos é onde ficava a presença manifesta de Deus, a Arca da Aliança, o símbolo de todo poder e glória do eterno Deus estava exatamente naquele ambiente. E o que separava o átrio interno, ou seja, o lugar santo do Santo dos Santos, daquele lugar mais sagrado, era o que é chamado de véu. O véu era um tecido que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o átrio interior do Santo dos Santos. Esse véu não poderia ser adentrado por qualquer pessoa. Aliás, existia uma só pessoa que podia entrar lá dentro desse Santo dos Santos, aquele homem que deveria ser o mais consagrado, o mais purificado dentre toda a terra, o chamado sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma missão. Uma vez no ano, ele levava o sacrifício de todo o povo e de toda a terra sobre aquele lugar, para pedir expiação, ou seja, pedir o perdão dos pecados do povo. Ele levava um animal junto consigo, um novilho, um cordeiro. Era amarrado uma fita vermelha naquele cordeiro. E aí ele imolava lá dentro aquele animal, aonde então aquele sangue traria a expiação, o perdão dos pecados. Quando isso acontecia, essa fita vermelha amarrada no cordeiro, ela ficava branca. Só que vai acontecer algo na história.
Depois que o Senhor Jesus, ele morre, 40 anos depois, o templo ainda estava de pé. O templo só foi ser destruído pelo Império Romano no ano de número 70, quando aconteceu a diáspora dos judeus. Os judeus se espalharam sobre a face da terra. Mas até ali, o templo e os rituais continuavam. Só que a partir dessa data da morte, da expiação de Cristo, nunca mais aquela fita ficou branca, ela permanecia vermelha. Por quê? Porque Jesus mudou a forma de entrar naquele lugar. Quando a Bíblia diz que ele rasga o véu, há uma simbologia tremenda nisso. Está querendo nos dizer que aquilo que era acesso apenas de um homem, torna-se acesso agora de uma grande multidão de pessoas. Isso não aconteceu no horário aleatório. O Senhor Jesus expirou exatamente às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, na hora nona. Nessa hora nona, então, 3 horas da tarde, era um horário de oração. Era um horário onde os sacerdotes estavam no templo. Era um horário onde muitos testemunharam que, de repente, aquele véu, não pense no véu de uma mulher, não pense num tecido como uma seda, pense num tecido grosso, aonde nem 2 juntas de bois conseguiriam rasgá-lo, mas aquele véu, sobrenaturalmente, ele vem a rasgar de alto a baixo. Por que isso aconteceu? Eu quero compartilhar com você o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, no verso de número 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que está escrito aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele entrou uma única vez como sumo sacerdote. Ele anulou o sistema sacerdotal terreno. Ele restaurou o sistema sacerdotal em que ele mesmo, como Filho de Deus, ofereceu sacrifício no tabernáculo celestial. Imagine você que a Bíblia diz assim, que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas a Escritura diz que ele ofereceu o seu sangue no tabernáculo celestial. Por isso há um cataclisma. Por isso que há terremotos. Por isso que mortos voltam a reviver, porque aquilo não era normal, aquilo não acontece, aconteceu uma única vez em toda a história. Nesse dia, nesse episódio, o Senhor Jesus não vai oferecer no tabernáculo terreno, no templo terreno, ele vai no templo celestial, ele oferece o seu próprio sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o cordeirinho, nos sacrifícios futuros, a fita vermelha não tornava-se mais branca, porque agora não é mais o sacrifício de um animal, de bois, de touros, de bezerros, de cordeiros. Agora só um cordeiro pode tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, aquele sumo sacerdote que ofereceu uma vez por todas um sacrifício perfeito para a redenção eterna de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz, João 3,16, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então, nós temos que, em primeiro lugar, entregar a nossa vida para Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote. Ele fez expiação pelos nossos pecados. Nós só teremos redenção através dele. Mas, em segundo lugar, também, eu quero, então, narrar o que está escrito aqui no capítulo de número 10 do próprio livro de Hebreus, no versículo de número 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que esse lugar, esse acesso que era somente do sumo sacerdote, agora se tornou o acesso de todo aquele que crê em Jesus. Tendo intrepidez, a versão de Almeida, revista e corrigida, vai dizer assim, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos
pelo sangue de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que a Bíblia está dizendo é que nós deveríamos viver no lugar mais íntimo, mais santo, mais sagrado, na presença de Deus. Quando eu então saio da presença de Deus, quando eu então peço para que alguém interceda por mim, para que alguém faça algo por mim, quando eu entrego a minha vida a um outro sacerdote que não seja Jesus, eu me afasto da comunhão plena que há em Deus. Eu não estou dizendo que intercessão é errado, que pedir para alguém orar por você é errado, mas eu estou dizendo que os maiores segredos que Deus quer te revelar, que os maiores mistérios que Deus quer te revelar é no santo lugar, no santíssimo lugar, no santo dos santos, aonde você pode entrar pelo sangue de Jesus. Eu espero que Deus te abençoe, que Ele te conduza não apenas ao átrio externo, não apenas ao lugar santo, mas ao santo dos santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e você tem acesso à presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.